Hello, guys! Olá, meninos e meninas! Estamos retomando nossas aulas agora, de uma forma um pouquinho diferente, né? Cada um na sua casa, mas é para o nosso bem, né? Isso é temporário, é necessário, não escolhemos isso, mas a gente tem que passar por isso. E para a gente começar a retomar os estudos, a gente vai rever um pouquinho do que a gente já viu em sala de aula. Nono ano, a matéria é um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais ligeira, a gente tem que trabalhar um pouquinho mais, porque tem que retomar conteúdos de outros anos. Então, só esse ano nós conseguimos já revisar Simple Present, de uma maneira bem rápida, Simple Past, e o último conteúdo que nós revisamos em sala de aula foi o Simple Future. E eu vou começar retomando a partir dele, a partir do Simple Future, ok? A teacher preparou algumas telas para vocês acompanharem aí de casa, né? E com explicação, com as formas afirmativa, negativa e interrogativa, que grande parte de vocês já tem esse conteúdo no caderno, então a gente tá só retomando mesmo, revisando. No finalzinho coloquei alguns exemplos e uns exercícios para fazerem em casa, certo? Depois a gente vai corrigir esses exercícios, pontuar o que tá certo, o que tá errado, o que precisa melhorar, passando tudo isso antes de dar continuidade, de iniciar um conteúdo novo, certo? Então, nessa primeira tela aí a gente tem Simple Future, formas afirmativa, negativa e interrogativa. E antes de começar a trabalhar qualquer tempo verbal, a gente precisa dominar os personal pronouns, né, que seriam os pronomes pessoais. Vocês veem isso desde o quinto ano, sexto ano, mas a gente tem que retomar e todo mundo tem que saber. Observem que do ladinho direito eu coloquei a pronúncia entre barras, tá? É a pronúncia exata? É a mais correta? Não, mas é a mais próxima do que se usa. Então, o primeiro pronome é eu, a gente fala I, você, you, ele, he, ela, she. Esse it é o ele ou ela neutro. Como assim, teacher, neutro? Quando eu não quero falar de um ser humano, por exemplo, eu quero falar da minha caneta e eu quero falar ela é azul. Eu não posso chamar a minha caneta de she is blue. Para minha caneta eu vou usar it. It is blue. This is my pen and it's blue, ok? Para eu falar de um cachorro, para eu falar de uma cidade, eu moro em Caraguatatuba. I live in Caraguatatuba. Ela é uma linda cidade. Eu não posso falar she is a beautiful city. Eu tenho que usar it's a beautiful city, ok? Então, it ou é ele ou é ela quando eu não me refiro a seres humanos. Aí logo embaixo eu tenho we, que é o nós, we. Repetir o you, porque you ele pode ser tanto você quanto vocês, ele é sempre, os verbos que acompanham o you são conjugados da mesma forma, não tem como distinguir, a gente só distingue se eu tô falando de você ou de vocês pelo contexto. É o contexto que me diz se o you está no singular ou no plural, ok? E eles ou elas, seja para objetos, seja para seres humanos, sejam para lugares, eu vou usar they. O TH ele sempre deve ser pronunciado com a linguinha embaixo do dente. Eu sei que muita gente tem dificuldade, mas esse é o correto. They, tá? E aí eu vou já para a forma afirmativa do futuro. O futuro é o tempo verbal mais simples de todos em inglês. Se eu já aprendi o presente, já aprendi o passado, já tenho o vocabuláriozinho acumulado, ele é o mais simples. Por quê? Eu tenho que aprender que no futuro o auxiliar que se usa é o eu, e eu coloco o will antes do verbo, e aí eu já tenho uma frase no futuro. Então, eu coloquei um exemplo primeiro de uma frase aí no presente, na tela. Eu coloquei I live in Canada, eu moro no Canadá. Se eu quisesse falar eu morarei no Canadá, eu vou morar no Canadá, eu vou falar I will live in Canada. Como que eu pronuncio isso? I will live in Canada. Eu tenho que observar um pequeno detalhezinho. Esse will, em grande parte das vezes, 90% das vezes, ele aparece na forma contracta que eu coloquei ali embaixo. Então, para eu falar I will, eu falo I'll. Eu não vou falar you, hein, gente? Cuidado, eu não posso falar you. Tenho que falar I'll. Então, se eu quisesse falar eu morarei no Canadá na forma contracta, I'll live in Canada.
I'll live in Canada. E aí eu coloquei um outro exemplo com he. Então, quando eu trabalho terceiras pessoas, he, she, it no presente, o verbinho no presente recebe um S no final. Lembram disso? I live, you live, he lives, she lives. Mas quando eu tenho futuro, o verbo ele vai manter uma forma única para todas as pessoas. Então, esse verbinho que no presente era he lives in Canada, ele mora no Canadá, no futuro vai perder o S. Então, eu vou falar assim, he will live in Canada. He will live in Canada. Tem forma contracta para ele? Tem, para todas as pessoas. Então, eu uso o apóstrofo LL e assim vai ficar. He'll live in Canada. He'll live in Canada, certo? E aí eu também tenho que conhecer a forma negativa. Como é que eu falo que eu não morarei no Canadá? Eu não vou morar no Canadá futuramente. Então aí eu vou colocar o not depois do auxiliar. No presente, do not. Passado, did not. No futuro é o will not. O will not aparece muito pouco em músicas, em séries, em filmes. O que mais aparece é a forma contracta, é o won't. Want. Teacher, se eu usar will not, tá errado? De forma nenhuma, está corretíssimo. Mas não é muito comum, vocês não ouvem muito will not, vocês vão ouvir mais won't. Então, se eu falei I will live in Canada, para eu passar para a forma negativa, eu troco o will pelo won't. I won't live in Canada. E se fosse com he ou com she, a mesma coisa. He won't live in Canada. She won't live in Canada. Então, sem ser na forma contracta, na forma inteira, I will not live in Canada. Na forma contracta, I won't live in Canada. Muito simples, não é? Coloquei o not depois do will e eu já tenho a forma negativa. E para a forma interrogativa, assim como em todos os outros tempos verbais em inglês, basta colocar o auxiliar no início da frase. Qual é o auxiliar do futuro mesmo? Will. O que nós temos que memorizar? O will, ele deve vir, will é o auxiliar do futuro, e numa pergunta ele tem que vir no início da frase. Então, vou perguntar, você morará no Canadá? Porque até vai ficar estranho se eu perguntar para mim mesma. Então, vou perguntar, você morará no Canadá? Você viverá no Canadá? Will you live in Canada? Will you live in Canada? Se fosse ele, will he live in Canada? Will she live in Canada? Então, coloquei o will no início e eu já tenho uma pergunta. Existe forma contracta para as questões, para as perguntas? Não, não existe. O will sempre vai aparecer inteiro. Uma observação que a gente tem que fazer na forma interrogativa. Quando eu uso double weight questions, para quem não lembra quais eram as double weight questions, são aquelas palavrinhas que representam perguntas, por exemplo, o que, quem, como, onde e assim por diante, porque essas palavrinhas são as únicas que numa pergunta podem vir antes do auxiliar will. Por exemplo, o que você fará no futuro? What will you do in the future? What will you do in the future? Quando você viajará? When will you travel? When will you travel? Então, são as únicas palavrinhas que poderiam vir antes. Então, aí no exemplo eu coloquei What will you do in the future, ok? Aí eu coloquei 2 exemplos para vocês, que são 2 frases de músicas. A primeira é uma música do Bon Jovi, mas ela já apareceu em várias outras músicas, né? Então, na forma afirmativa eu tenho I'll be there for you. E se quiserem procurar a música, essa própria frase é o nome da música, né? Que significa estarei aí por você. E embaixo eu coloquei entre barrinhas a pronúncia. Então eu não vou falar I'll be there for you. Eu vou falar I'll be there for you. E na forma negativa tem uma música do Jason Mraz, que é I'm Yours. Coloquei aí uma frase que está na negativa futuro. I won't hesitate no more. I won't hesitate no more. É assim que eu pronuncio. I won't, ok? Para finalizar nossa aula, eu deixei uma atividade, eu deixei um exercício. Esse exercício eu tenho que passar uma oração que está no presente para o futuro e a seguir eu pego essa mesma oração no futuro e passo ela para o futuro negativa.
Parece muito difícil, mas não é. Você não precisa conhecer a tradução da frase, o significado. Nesse momento, nós estamos trabalhando só a estrutura. Então, na primeira frase, eu coloquei um exemplo lá. I travel a lot. I travel a lot. Eu viajo muito. Eu quero falar que eu viajarei muito. Eu ainda não viajo, eu viajarei muito. Eu tenho o verbo grifado já, que é o travel. Eu coloco o will antes do travel. I will travel a lot. Teacher, posso usar a forma contracta? Pode. I'll travel a lot. Terminei a forma afirmativa, vou passar para a forma negativa. I won't travel a lot. Teacher, posso usar I will not travel a lot? Pode, fiquem à vontade, o que for mais fácil de fazer. Eu vou seguir esse mesmo exemplo, esse mesmo modelo com as frases seguintes. O verbinho está grifado, então para eu passar para o futuro, coloco o will antes do verbo. A seguir, ao invés do will, eu coloco o won't e já estou falando no futuro negativo. Por exemplo, a primeira, he buys many things. He buys many things. Ele compra muitas coisas. Ele não comprará muitas coisas. Não, ele comprará muitas coisas. He will buy. Não esqueçam de tirar o S do buy, porque o buy aí está no presente. He will buy many things. Na negativa, he won't buy many things. E eu vou fazer esse mesmo processo com as outras frases. Meu e-mail está disponível no Facebook da escola. Caso tenham qualquer dúvida, estou à disposição. E até a próxima aula.